Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você fizesse a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o seu like, porque o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos e, gostando dos conteúdos, gostaria que você compartilhasse esses conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Primeiramente, eu queria fazer um pedido a vocês que não levassem em consideração uma das manchetes que tem na capa da live, essa que diz que Flamengo emite nota oficial com a foto do Marcos Braz. Foi um erro, né? Não deu tempo o rapaz que faz a capa tirar, e eu resolvi publicar assim mesmo. Mas desconsiderem que não tem nenhuma nota oficial do Flamengo, ainda mais com Marcos Braz, né, pessoal? Então desconsiderem, por favor, e eu peço aqui desculpas mais uma vez. Bom, faremos agora uma breve análise do que foi o empate em 0-0 de Flamengo e Vasco jogando ontem no Maracanã. O Flamengo entrou em campo ontem diante do Vasco sabendo que uma vitória diante do adversário rival o colocaria na segunda posição do campeonato, ainda que com um jogo a menos que os demais concorrentes a uma vaga da semifinal para a decisão do campeonato. A rodada trouxe para o Flamengo os tropeços do Botafogo no sábado e Fluminense no domingo, que empataram seus jogos em 2-2 contra Nova Iguaçu e também contra Boa Vista, respectivamente. O Flamengo perdeu de última hora seu lateral esquerdo, Ayrton Lucas, nesse momento titular da posição no Flamengo. Ayrton Lucas, que apresentou antes do jogo um quadro de gastroenterite, entre parênteses, popularmente conhecido aí como dor de barriga. Tite precisou improvisar Guilhermo Varela, lateral direita de origem, na lateral esquerda, já que Matias Vinha ainda não está regularizado no bid da CBF. A partida começou com domínio total e da posse de bola pelo Flamengo, que empurrava o Vasco para dentro do seu próprio gol, não permitindo nenhum avanço do adversário. Foi isso até os 25, 26, até a parada técnica. O Flamengo não traduziu em gol e nem em chances reais de gol seu domínio sobre o Vasco da Gama, que teve uma chance real de gol, sendo salva pelo zagueiro Léo Pereira em cima da linha. Léo Pereira, um dos melhores, ou talvez o melhor jogador do Flamengo na partida, né? A improvisação de Varela em substituição a Ayrton Lucas e a má fase de Wesley deixaram o Flamengo capenga nas laterais do campo e totalmente sem profundidade pelos corredores do campo. Por fim, em jogada isolada no final do segundo tempo, uma enfiada de bola de Gerson Arrascaeta, o uruguaio foi derrubado dentro da área, pênalti marcado. Gabigol cobrou e perdeu. Falando em números, Gabigol já bateu 51 pênaltis no Flamengo, converteu 43 e desperdiçou 8 oportunidades, incluindo a de ontem. Lembrando que dos últimos 4 pênaltis batidos por Gabigol no Flamengo, ele perdeu 3. Então, tem que fazer uma revisão acerca se ainda Gabigol é o melhor batedor de pênaltis para o Flamengo ou não. O Flamengo termina a rodada na mesma posição que começou, ou seja, 6º lugar. Em primeiro, Fluminense com 14 pontos e 6 jogos. Em segundo, Botafogo, 11 pontos e 6 jogos. Em terceiro, Nova Iguaçu, 11 pontos e 6 jogos. Em quarto, Boa Vista, 10 pontos e 6 jogos. Em quinto, Madureira, 9 pontos em 5 jogos. Madureira joga hoje, segunda-feira, contra a Portuguesa. Se ganhar,
vira vice-líder do campeonato, e o Flamengo na sexta posição com 9 pontos em 5 jogos. Fazendo uma conjectura, se o Flamengo ganhar o jogo que tem adiado, que falta para igualar o número de jogos com o restante da competição, o Flamengo hoje poderia estar na segunda posição com 12 pontos, porque eles têm 9 pontos e um jogo a menos. Ficaria com 12 pontos e o Fluminense com 14. Então, a situação ainda não é desesperadora não, apesar de preocupante. O Vasco e Flamengo jogaram e empataram ontem no Maracanã para um público pagante de 54.120 torcedores, para um público presente de 56.318 torcedores, que proporcionaram uma renda de R$ 2.763.174,50. Antes do jogo, muita confusão entre as torcidas do Flamengo e Vasco, com um saldo de 50 torcedores presos. Não tem jeito, por mais que se peça, por mais que se puna torcidas organizadas, não tem jeito, as brigas entre elas continuam, né? E aqui não se passa a mão na cabeça de nenhuma. Todas cometem esse tipo de erro, não só de Flamengo, mas de todos os grandes clubes do futebol brasileiro e também carioca. O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, 21h30, no Maracanã, contra o Botafogo. Um jogo, literalmente falando, de 6 pontos. Né? Esse sim é um jogo de 6 pontos. O elenco rubro-negro se reapresenta hoje, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, às 15 horas, onde dará início à preparação para a partida diante do Botafogo, quarta-feira, 21h30, no Maracanã. O basquete do Mengão, tricampeão da Copa Super 8, não descansa e já volta à quadra amanhã, terça-feira, às 20 horas, no ginásio Oscar Zelaya, ginásio do Botafogo em General Severiano, partida que terá transmissão da ESPN Brasil. Lembrando que depois dessa partida contra o Botafogo pelo NBB, o Flamengo viaja para Buenos Aires, onde disputa a terceira janela da primeira fase da Champions League da América. Joga dia 10 sábado de carnaval, contra o Boca Juniors, e dia 11, domingo de carnaval, contra o Ebaica Maccabi do Uruguai, também lá em Buenos Aires. Já o vôlei do Flamengo, o vôlei do Mengão, o Sesc Flamengo, líder da Superliga Feminina de Vôlei, viajou ontem, domingo, para São Paulo, onde hoje, às 21 horas, enfrenta o SESI Bauru na Arena Paulo Scaff, no interior de São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sport TV 2. O Flamengo defende uma invencibilidade de 13 jogos, liderando a competição com 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Osasco. Então, uma campanha irrepreensível do vôlei feminino do Flamengo nesse momento da Superliga. Longe de ser chororô, meus amigos, mas apenas querendo ver a regra do jogo sendo cumprida, não podemos deixar de registrar 2 lances cruciais que poderiam mudar o ritmo e o placar da partida do clássico de ontem entre Flamengo 0 e Vasco da Gama 0. Primeiro, a cotovelada do David do Vasco no Gerson, com todas as condições existentes para que uma cotovelada pudesse ser caracterizada. Desejo de fazer, o gatilho e a cotovelada em si. O juiz amarelou, ou melhor dizendo, o VAR amarelou, porque esse é o lance típico do VAR, e o VAR não chamou. O segundo lance, a cobrança de pênalti perdida por Gabigol e defendida pelo goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama, que claramente se adiantou na cobrança de pênalti, e o VAR mais uma vez se acovardou, não teve a coragem de fazer cumprir a regra, voltar o pênalti a ser batido novamente. Então, 2 lances cruciais que eram do VAR e ele se omitiu, amarelou, se acovardou. Outra situação que não podemos deixar de abordar no nosso vídeo é a não perfeição do gramado do Maracanã, depois de mais de 40 dias fechados sem
ter nenhuma partida para colocá-lo em ordem. Essa empresa que dá a manutenção do gramado do Maracanã precisa ser responsabilizada por essa falta de competência para fazer essa manutenção. Não cabe de jeito nenhum você passar 40 dias sem ter jogos no Maracanã e na volta do estádio o gramado não apresentar 100% de perfeição no gramado do Maracanã. É lamentável, precisamos cobrar, precisamos chamar a diretoria que cobre essa empresa, porque realmente foi um show de incompetência. A expectativa hoje é pelo aparecimento no nome de Matias Vinha, lateral esquerdo contratado pelo Flamengo, no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, até para que o atleta possa estrear sem problema no próximo sábado de Carnaval, no Maracanã, contra o Volta Redonda, jogo do Campeonato Carioca. Por final, deixando para o final, para falar sobre a final da Supercopa do Brasil jogada entre São Paulo e Palmeiras ontem à tarde no Mineirão. Parabéns ao São Paulo pela conquista, pelo ineditismo da conquista, pois ela ainda deixa o Flamengo como hegemônico nessa competição no futebol brasileiro, desde quando foi retomada, o Flamengo é o único que detém 2 títulos da Supercopa do Brasil. Então, parabéns ao São Paulo, mas parabéns ao Flamengo também, que manteve a hegemonia nessa competição. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui.